né, já nessa penúltima aula do nosso curso. Ao todo, nosso curso tem 15 aulas, nós estamos na 14ª, já percorremos um bom caminho, né, com gente maravilhosa que passou por aqui nesses nossos encontros de terças e quintas, e estamos no nosso último módulo, que é um módulo que fala sobre direitos humanos, direitos sociais, exigibilidade desses direitos e como que a sociedade civil pode se organizar para reivindicar, né, as suas plataformas de direitos e a conquista, né, de melhores patamares de vida digna. Então, o tema de hoje é justamente esse. No encontro passado, nós tivemos aqui o prazer de receber a Deise Ribeiro, da Terra de Direitos, e o Cristiano Miller, do CEDES Direitos Humanos. E hoje a gente dá continuidade a esse papo com o Benedito Barbosa, que é uma referência, né, para todos nós na advocacia. O Dito, como é mais conhecido, ele é advogado, mestre em Planejamento e Gestão do Território pela Universidade Federal do ABC. Também está fazendo doutorado, né, Dito, em Gestão, Planejamento e Gestão do Território lá. Então ele se divide aí entre advocacia, militância, atividades políticas e também um doutorado em segmento. E ele faz parte lá do Laboratório de Justiça Territorial na universidade, que é o LabJuta. Ele é coordenador da Central de Movimentos Populares em São Paulo, a CMP, é advogado do Centro Gaspar Garcia de Direitos Humanos e também faz parte da União dos Movimentos de Moradia de São Paulo e da União Nacional, por consequência, né, da União Nacional dos Movimentos de Moradia. O Dito, ele é um grande profissional, um grande articulador, está na campanha Despejo Zero também muito ativamente, mobilizando lá, dentre outras frentes, porque o Dito não para, e ele não faz uma coisa só. Quando a gente tem notícia dele, ele já está na nossa frente, trabalhando com outras questões, avançando, né, com diversos grupos, e é uma pessoa muito especial, tenho muito carinho pelo Dito e muita admiração, tenho certeza que quem não conhece hoje vai sair também bastante apaixonado e motivado pelo que ele vai trazer para a gente. Bom, pessoal, o tema do encontro de hoje é exatamente como que a sociedade civil pode se mobilizar no sentido de exigir os seus direitos, como que ela pode se organizar, que estratégias pode criar, inclusive no campo jurídico, né, que é a área de atuação do Dito. Mas, como vocês já perceberam, ele é um advogado, mas ele é também uma liderança social e política que entende que a atuação jurídica ela tem que estar enquadrada num contexto de estratégia de ação política, né? A ação jurídica sozinha ela não é suficiente para dar todas as respostas dos nossos problemas sociais. Eu acho que ninguém é melhor do que o Dito para trazer essa perspectiva para nós. Então, essa é a ideia do nosso papo de hoje. A gente vai seguir aquela mesma sistemática, né? O Dito vai ter o tempo dele para fazer as considerações, trazer, né, a abordagem dele, e aí vocês também fiquem à vontade já para colocar questões, dúvidas, que aí a gente faz uma rodada de diálogos com ele na sequência. Tudo bem? Dito, super obrigado pela sua presença. Faltou eu dizer que no currículo do Dito, além de tudo isso, ele também é super atuante, né, no Fórum Nacional de Reforma Urbana, que é o fórum que tem promovido esse nosso curso aqui, né, executado pelo Instituto Polis. Então, Dito, super obrigado, a palavra é tua agora. Valeu. Dito? Autorizar, Henrique, eu vou tentar fazer uma pequena apresentação, né? Maravilha. Eu consegui. Acho que ele não está autorizado aqui, ó. Acho que tem que. Vamos liberar você aqui. A Sofia vai te liberar para compartilhar a tela. Vamos ver se eu consigo. Eu queria mostrar um pouquinho também da. Pronto, agora que já deu. Eu queria mostrar um pouco. Falar um pouco da. Vamos ver se eu acho aqui. É share aqui, né? Aqui. Isso. Vamos vendo aí sua tela do navegador. Sim, vamos ver se eu acho aqui o. Achei. Então, é que eu não tenho tanta prática assim, tá? Pronto, achei. Agora foi.
Vamos começar com... Eu queria mostrar um pouco, né, falar um pouquinho, né, da... Vocês estão me ouvindo, né, bem, né? Estamos te ouvindo, Dito. Põe no modo de apresentação aí. Vou colocar assim. Maravilha. Então, eu queria primeiro dizer para vocês, né, que é uma alegria grande estar aqui nesse espaço, né, de debate do Fórum Nacional de Reforma Urbana, né? Que bom que os movimentos, né, nesse momento, né, que os movimentos nesse momento, que o Fórum Nacional da Reforma Urbana decidiu fortalecer os processos de formação popular, fazer essa discussão sobre nesse momento da pandemia, né, aproveitar também que a gente está mais uma situação crítica, né, e a mobilização também de rua, a gente teve que dar uma certa arrefecida, até por causa da situação da pandemia, né? Então, a gente aproveitar esse momento para fortalecer os processos de formação. E como a gente também aprendeu a usar um pouco essas plataformas, né, mesmo com todas as dificuldades, o limite de acesso à internet, né? A gente seguir aqui nesse espaço de discussão e de debate é muito importante, mesmo depois, né, passar esse momento mais crítico, né? Então, eu queria agradecer também o convite, né, do Fórum, mais uma vez, do Henrique, né? E agradecer também todo mundo que está aqui presente nesse espaço de debate, né? E eu trouxe aqui para a nossa reflexão alguns slides, né, para a gente ir pensando sobre eles, né? E nesse momento que nós estamos vivendo, né, é fundamental, então, trazer esses números, né, os números, né, da pandemia nesse momento, né? A gente está vivendo um momento extremamente difícil, né? Os dados, né, a São Paulo, por exemplo, que é o epicentro, né, dos epicentros da pandemia, né, mais de 107 mil mortos, né, aqui no estado de São Paulo, né, e o Brasil todo 449 mil mortos. Esses são os dados de hoje, né. A plataforma do Facebook, né, eu uso bastante a plataforma do Facebook, né, traz todos os dias, toda hora praticamente, essa atualização é bem interessante ali, para quem quer informação rápida dos números, dos dados, né? Conseguir ali no espaço mesmo da plataforma, porque eles estão trazendo tantos dados do seu estado, né? Cada um abrir ali a sua plataforma, né? Quem está em outros estados do Brasil, vai ver que vai achar ali as informações dos estados, né? E vai achar também a informação do Brasil e do mundo, né? Da contaminação da Covid nesse momento, né? E nesse sentido, né, já falando sobre a questão da plataforma, né, a Central de Movimentos Populares, que é o movimento que eu milito, a União de Moradia Popular, a União Nacional para a Moradia Popular, né, mesmo a articulação que a gente fez com os outros movimentos no campo da reforma urbana, né, a gente constituiu, né, uma rede, né, que depois o pessoal pode buscar as informações, que chama movimentoscontracovid.com. Desde o início da pandemia, né, nessa plataforma, depois eu posso colocar o link aqui para vocês, né, a gente foi mapeando as nossas ações de solidariedade, né, e porque nesse momento da pandemia, a gente sabe, né, que os ricos ficaram mais ricos, né, e os pobres ficaram vamos dizer assim, mais pobres, né? Infelizmente, né? A situação de pobreza aumentou muito, né? E como diz o padre Júlio Lancelotti, né? Os ricos ficaram mais gananciosos e os pobres mais solidários, né? E a gente viu isso acontecer no dia a dia, né? Nas comunidades onde a gente trabalha, nas ocupações, nas favelas, né? E nos setores, vamos dizer assim, médios da sociedade, onde a gente tem feito as nossas vaquinhas virtuais, né? O pessoal é que tem colaborado no dia a dia, porque a gente tem tido muita dificuldade, né? No começo até da pandemia, no mês de junho do ano passado, a gente ainda via alguma colaboração, né? Mas depois a gente viu aos poucos, né? Essa agenda de colaboração aí, né? E essa rede mais colaborativa meio que sumir do mapa, né? E ficar mesmo quase que os movimentos, nós mesmos trabalhando, né? Para enfrentar essa situação, né? E todos os impactos, né, que a pandemia trouxe para a vida do nosso povo, né, em relação à questão da violência, né, e tem inúmeros dados aí das articulações e das redes contra a Covid, né, de pesquisa, de informações, né, em relação à questão do acesso à água, né,
A UFABC acabou de fazer uma pesquisa, depois eu vou colocar o link aqui para vocês, em parceria também com a Central de Movimentos Populares, a União de Moradia, o Centro Gaspar Garcia de Direitos Humanos, né, que trouxe os impactos, né, da questão do acesso à água. E a Marcha Mundial de Mulheres, né, fez uma pesquisa recente, né, que está no site da Marcha Mundial de Mulheres, sobre a pandemia e o impacto sobre a vida das mulheres, né? Eu estava vendo os dados nessa semana, por exemplo, sobre a situação das mulheres negras, né, que foram trancadas em casa pelo marido em relação às mulheres brancas, né? E a diferença na proporção, né, é de quase 80% entre mulheres brancas e mulheres negras, né? Então, a violência contra as mulheres brancas e mulheres negras, né, mas mais ainda contra as mulheres negras na pandemia, né? O aumento da violência contra a juventude, né, uma forma geral, né? E aqui a gente, né, vamos fazer aí a memória, né, sobre a situação, né, do Jacarezinho, né, da favela do Jacarezinho, né, o massacre que foi, né? E é bom também a gente lembrar, né, que a situação, né, de violência, né, nas nossas cidades, no espaço urbano, no campo e na cidade, né? Mas como a gente é no Fórum Nacional da Reforma Urbana, a nossa a tarefa é fazer uma reflexão mais intensa sobre a cidade, sem perder a nossa intersecção com a agenda do campo, da reforma agrária, né? É pensar mais o papel das cidades, né? Nesse sentido, já desde antes, né? Desde do golpe, desde antes também do golpe, né? Vamos pensar 2013, né? As mobilizações de junho, né? De 2013, e depois como as ruas foram capturadas também pelos setores da direita, né? A gente já vem assistindo, né, uma situação de piora, né, na vida das cidades, né? Então a gente, né, as cidades também numa situação, né, de barbárie, né, né, o processo de violência, né, e também esse processo de mercantilização e de financiarização que a gente chama, né, dos espaços urbanos, né? E a gente assistiu isso muito, né, no período dos mega eventos, né? Então o pessoal que está aqui de vários estados do Brasil, né, do Sul, Sudeste, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, né, deve lembrar, né, da construção dos estádios, né, da Copa, né? Quem acompanhou esse processo, eu participei do Comitê Popular da Copa, né? A gente lembra, né, todos os processos, né, de tentativa de transformar a cidade em cidades vitrines, né, expulsando a população em situação de rua, né, em construção dos projetos, dos megaprojetos, especialmente aqueles projetos de monotrilho. A gente viu no Rio de Janeiro, no Ceará, no Rio Grande do Sul, né, mesmo aqui em São Paulo, as obras também do monotrilho, né, que removeu muitas famílias aqui na zona sul da cidade, que até hoje as famílias ainda não foram atendidas, né, na favela do Comando e do Buraco Quente, né, no Rio de Janeiro, né, a violência que foi, né, o processo de remoções, tanto na Copa quanto das Olimpíadas, né, e aqui eu queria resgatar, por exemplo, todo o processo de resistência da Vila Autódromo, né, e já fazendo memória, né, desses processos, porque foi momento de muita articulação e organização, porque como a gente está tentando também fazer esse contraponto, né, dos processos de mobilização, de luta, né, da exigibilidade, né, como foram feitas as articulações, né, para enfrentar aquele momento, né, que depois é uma referência para nós hoje também em outros processos de luta, né? Obrigado, Lu. A Lu trouxe vitamina para mim aqui, né? Nos processos de luta, né, que foram feitas, por exemplo, para a construção dos planos populares, né, planos populares de urbanização, né? Então vamos lembrar, por exemplo, o plano popular da Vila Autódromo. Aqui em São Paulo, por exemplo, né, também foi feito, né, o plano popular da Vila da Paz, mas em vários estados do Brasil a gente teve essa experiência de construção de planos populares ou de construção de cartografias sociais, cartografias populares, né, para mapear situações de conflito e despejo, de remoção, de violência, né? Então, foram nas mais diversas interfaces desses processos organizativos que foram construindo alternativas diferentes, né? Novas alternativas de enfrentamento, né, aos processos de violência associado às questões, né, da transformação das cidades, né, do aprofundamento desse modelo de cidade-mercadoria,
né, e de violência, né, que a gente assistiu, né, num processo crescente nas nossas cidades, vamos dizer assim, nesses últimos, se a gente ficar mais nesses últimos 10 anos, né, como aumentou, né, o processo de violência, de assassinato, né, da nossa população jovem, né, de violência que a gente já falou contra as mulheres, né, especialmente as mulheres e a juventude, né, demarcou muito, né, com dados, com informações, né, esse processo de situação de violência, né? O crescente aumento da população em situação de rua, né, que a gente assistiu, né, nesse período, né? A violência em relação aos despejos e às remoções, né? E aí eu queria fazer então um resgate, né, sobre um resgate, um comentário aqui com vocês em relação a essa questão, né, dos despejos, né, especialmente agora no período da pandemia. E aí eu queria depois, né, abrir uma aspas, né, que eu quero mostrar um pouco também como é que nós estamos fazendo para fazer esse enfrentamento nesse momento. Dentro da questão, nesse período da Covid, né, apareceram várias iniciativas, né, centenas. O Brasil, eu acho que é um celeiro de iniciativas, né, de articulações, né, e de construção de redes populares, em parceria com setores da universidade, da academia, das organizações não governamentais, né? O movimento popular no Brasil aprendeu muito a trabalhar em redes, né? Em redes nacionais, em redes locais, né? De mobilização para enfrentar processos, né? De desmonte, né? De políticas públicas, né? Porque a gente assistiu nessa conjuntura, né? Um agravamento, né? Do desmonte das políticas públicas, né? E um recrudescimento também, né, do ataque aos direitos de uma forma mais generalizada, né, especialmente pela atual conjuntura de um governo que a gente vive, né, que é um governo e hoje, né, genocida, né, que despreza, né, de uma forma muito profunda, de uma forma muito violenta, né, a vida das populações mais vulneráveis, né, da população em situação de rua, né, da população mais pobre, do povo que vive nas favelas e nas ocupações, né? Esses processos também eles geram, né, aumentam, né, os processos de criminalização, né, da pobreza, os processos de criminalização mesmo também das pessoas que estão fazendo luta, né, popular, né? Então há uma ingerência, né, cada vez maior também das forças do Estado, né, com as suas armas mesmo, né, de investigação contra a liderança e contra aquelas pessoas que fazem processo de contestação contra o Estado, né? Então a gente tem visto, né, um crescente lançamento, por exemplo, né, de artifícios, por exemplo, de utilização, por exemplo, da Lei de Segurança Nacional nesse momento, que é aquela lei da ditadura extremamente violenta, né, para, né, calar a voz, né, dos militantes, daqueles que tentam defender os direitos humanos, que tentam defender o direito à vida, que tenta defender, né, políticas públicas no Brasil, né, e denunciar de alguma forma essa situação em todas as áreas, né, no campo ambiental, né? A gente está vendo, por exemplo, toda a situação sobre esse aspecto, por exemplo, da população indígena, das populações tradicionais, da população quilombola, né? De toda da população do campo, de uma forma geral, né? Então, né, que é o tempo inteiro atacada, né? Inclusive, né, com a utilização, por exemplo, né, de milícias e de grupos armados, grupos privados, jagunços, né, do uso daquilo que a gente chama também de pistolagem, né, para tentar, né, massacrar, né, e exterminar, né, uma agenda de extermínio da população mais pobre, né, no campo e na cidade. Então, essa agenda ela é articulada, né, nessas duas frentes, porque os mesmos violentos, né, que retiram os direitos dos pobres, dos trabalhadores nas cidades, trabalhadoras, né, dos homens e das mulheres nas cidades, né, são aqueles também, né, que fazem essas mesmas ações de violência no campo, né? Então, essa questão, por exemplo, né, da cultura do ódio, né, do armamento, né, crescente da população, né, do aprofundamento também do racismo, do machismo estrutural, né, toda essa situação que nós estamos vivendo nesse momento, né, tem também de um outro lado, né,
construindo agendas, né, e buscado, né, a gente tem buscado construir agendas, né, de enfrentamento dessa situação. Em relação, por exemplo, à população LGBTQIA+, né, como a população trans, né, especialmente, que sofre muita violência, né? Eu estava ouvindo, né, aqui em São Paulo tem uma deputada, né, estadual que foi eleita recentemente, né, que tem um papel muito importante, ela é conhecida nacionalmente já, né, chamada Érica Malunguinho, né? Eu acho que ela é a primeira deputada trans eleita no Brasil, né? E ela, então, tem tido um papel extremamente importante, né? E na Assembleia Legislativa de São Paulo, né, tentaram aprovar outro dia, né, um projeto de lei extremamente violento, dizendo o seguinte, né, que a população LGBT, né, ela é contra, né, ela é perigosa, né, entre aspas, né, para as crianças, né, como se que esse segmento da população oferecesse risco para as crianças. Vê se pode, né, esse tipo então de projetos de lei que são construídos, né, por esses mesmos grupos, né, associados à escola sem partido, grupos de ódio, né, infelizmente também muitas vezes, né, associado também a grupos religiosos conservadores. Na outra ponta, né, sofre também as igrejas de matriz africana, né? Todos esses processos, eles estão muito presentes e muito fortes. Por isso que a sociedade brasileira hoje, né, existe dois campos, né, assim, né, de muitas tensões, né, na nossa sociedade, porque o Brasil hoje, né, vive, né, nessa divisão mesmo, né, de narrativas, né, e de pautas estruturais importantes, né, para onde, né, vamos dizer assim, né, o Brasil, né, deve seguir, né, para o próximo período, próxima década, enfim, né, e isso está em disputa, né, essas pautas, elas estão em profunda disputa, e essa disputa é extremamente tensa nas nossas cidades e no Brasil, né. Frente a essas questões, né, e essa quantidade de questões aqui que eu levantei, né, e das diversas iniciativas no campo jurídico, no campo da mobilização, no campo legislativo, né, porque o campo legislativo passou a ser uma arma importante de disputa, no campo do judiciário, né. Antigamente, né, poucos anos atrás, não sei se vocês ouviram dizer, né, alguém falava sempre, né, decisão judicial não se discute. Hoje a gente fala, que é isso? Opa, né? Discute sim, né? O judiciário, né? O próprio Henrique, né, ele tem uma pesquisa que vale a pena depois, se ele puder postar para a gente aqui no chat, né, sobre o perfil do poder judiciário, né? Que mostra como esse poder judiciário ele é truculento, ele é branco, né? Ele é amarrado, né, vamos dizer assim, né, nessa superestrutura do capital para garantir os interesses, né, dos mais ricos, daqueles que possuem a terra, né? Daqueles, na verdade, não é que possuem, mas que tomaram à força a terra, né, das populações mais pobres, né, dos povos originários, e que impediu que a nossa população preta, né, durante o período da escravidão e do pós-escravidão, né, se é que a gente pode dizer isso, né, pudesse ter garantido o seu acesso à terra, né? Desde a Lei de Terras de 1850, essa nossa população negra, né, preta, não teve condições, né, foi impedida, né, pelas elites, né, por quem controla a terra, né, que a gente pudesse, né, ter acesso à terra. Então houve uma lei áurea, né, mas houve também na mesma proporção, né, uma escravização da terra, né? Então, por isso que nós temos hoje, né, que as nossas favelas, as ocupações e os bairros populares, né, na sua grande maioria, né, quem mora, né, é a população preta, né, porque ela não teve acesso, né, condições, né, e não foi oferecida nenhuma condição para que ela pudesse, de fato, né, ocupar os melhores espaços da cidade, pudesse ter terra, né, e a terra, né, é um ativo fundamental, né, para a manutenção, né, da estrutura do capital, né? Então, sob esse aspecto, a gente precisa, então, construir também alternativas para enfrentar, para denunciar essa situação, né, e para
impor, né, nossas agendas e nossas pautas, né? E nós temos diversos caminhos para fazer isso, né? Nós temos ações locais, né, no campo da luta e da mobilização popular, né? Temos ações no âmbito, como a gente já disse aqui, no âmbito do legislativo, das mais diversas esferas da luta pelas políticas públicas. A utilização desses caminhos, eles são fundamentais para a manutenção dos nossos direitos. Os processos de articulação em rede e de mobilização, ou as mobilizações específicas dos movimentos populares, né? As ações de ocupação, então, né, hoje, né, os diversos grupos, diversos segmentos que lutam pela manutenção do direito utilizam a ocupação, né, como uma forma, né, de garantia, né, de pautar, né, as suas demandas sociais por políticas públicas. Então, não sei se vocês lembram dos rolezinhos, né, da molecada que ocupava os espaços dos shoppings, né, que gerou uma polêmica muito grande, né, ou aquele momento, por exemplo, né, que no Rio de Janeiro, por exemplo, que as populações das favelas desceram, né, e foram ocupar, por exemplo, as praias da Zona Sul, do Leblon, né, de Copacabana, gerando toda uma tensão, né, com as elites, né? Para mostrar que a ocupação, sim, é um espaço, é um momento que você também tensiona com as tuas pautas e com as tuas agendas, né? Não só a ocupação do sem terra lá no campo, não só a ocupação do sem teto nos prédios, né? Mas as diversas formas de atuação tem a ocupação, né? Como uma ferramenta, né? Vamos dizer assim, de pressão para manter, para garantir as nossas pautas. E a outra, de outro lado, também nessa linha da exigibilidade, a utilização também de outras ferramentas, como já foi dito aqui, né? A proposição de legislação, a atuação em busca de espaços e audiências públicas, né? A utilização de leis de iniciativa popular. Então, nós temos várias iniciativas que, né, no campo dos movimentos sociais, né? Lá em Brasília, agora também tem uma comissão, né, que chama CLP, né, que é a Comissão de Legislação Participativa na Câmara dos Deputados, e é possível fazer uma proposição de iniciativa popular uma sugestão legislativa, né? Inclusive, agora a União de Moradia Popular vai estar, inclusive, se articulando com os outros movimentos, também no campo da moradia popular, em âmbito nacional, para apresentar uma sugestão de legislação popular, de lei, né, em relação à questão, né, da propriedade coletiva e da moradia através de processos autogestionários. Então, essas ações e essas iniciativas, elas são extremamente importantes para que a gente possa estruturar uma agenda de exigibilidade de direitos. Um outro instrumento que nós temos utilizado também em outras ferramentas nesse campo, pessoal, é também a denúncia internacional, né? Então, hoje, por exemplo, para enfrentar a agenda do Bolsonaro no Brasil, né, grupos articulados, né, em conjuntos de entidades, né, no Brasil, por exemplo, né, e redes locais, nacionais, articuladas, né, por exemplo, né, entrou na corte, no Tribunal Penal Internacional, para denunciar, por exemplo, na questão ambiental, na questão indígena, por exemplo, e na questão específica da Covid, para denunciar o Bolsonaro como genocida, né? Como responsável direto pela morte dessas milhares de pessoas em relação à Covid-19 ou a violência contra as populações vulneráveis no Brasil. Então, tem várias iniciativas de denúncia ao governo brasileiro nesses espaços internacionais. A utilização também dos mecanismos da ONU de denúncia, né? As comissões, né? A Comissão de Direitos Humanos, que é o Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos, ou a utilização também dos relatores especiais, né, que a ONU é organizada na sua comissão, no seu Conselho de Direitos Humanos, em comissões específicas, né, nas mais diversas áreas, né, e esses espaços, né, através dos relatores internacionais, o movimento também, as entidades têm buscado fazer suas denúncias, o movimento de direitos humanos, o conjunto das entidades, nas mais diversas áreas, né? No campo aqui mesmo dos despejos, né? Nós temos feito, né, em relação ao relator do direito à moradia, né, que a gente faz essa denúncia, mas tem as mulheres, tem o movimento negro, tem, né, a questão ambiental, tem a área da saúde, enfim, as mais diversas áreas existem os relatores que o movimento, então, tem buscado, questão da água, né, então, tem buscado fazer essas denúncias internacionais também, que tem sido um papel importante. O outro espaço de denúncia internacional também é a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, né?
Então, por exemplo, recentemente aqui em São Paulo, né, um grupo, né, a Defensoria Pública, em parceria com a Conectas, né, entrou com uma representação junto à Comissão Interamericana para denunciar o governo brasileiro em relação à violência contra famílias aqui na região da Cracolândia, em São Paulo, que é uma região extremamente vulnerabilizada, né, ameaçada, né, sitiada pela polícia, né, contra pessoas do fluxo, usuários e moradores também daquele entorno, né, que, em função de projetos imobiliários, processos que a prefeitura quer levar à frente na cidade de São Paulo, o governo do estado, os setores aí, o setor imobiliário, tem muito interesse naquela região, né, do centro antigo da cidade, para tentar remover populações pobres, vulneráveis da região, né? Isso acontece no Rio, em Recife, né? O caso, por exemplo, da Estelita, no centro antigo de Salvador, né? Estou pegando aqui alguns casos, né, para a gente não ficar fazendo só referência em São Paulo. No Rio de Janeiro, por exemplo, né, a obra lá a região do Porto do Rio, todo o entorno lá da situação do Rio, né? Em Porto Alegre, né? A região do Guaíba, né? Então, todas essas regiões, né? Em Curitiba, né? Então, a gente tem, né? Outro dia mesmo eu estava vendo, né, o prefeito lá, o Greca de Curitiba, né, tentando impedir que fizesse doação, Henrique, né, para a população em situação de rua de quentinhas, de comida, né, impedindo os grupos, né. Então, houve toda uma mobilização, né, para impedir, para tentar, né, denunciar essa ação do prefeito de Curitiba em relação a essa violência contra a população em situação de rua, né. E essas mobilizações, elas são feitas em várias frentes, né. No campo da judicialização, nós temos tido um papel importante na articulação com as defensorias públicas, né? Tem tido um papel extremamente importante, né? Um setor do Ministério Público, que não todo o Ministério Público, nem todo o Judiciário, porque nós temos aí também a Associação dos Juízes pela Democracia, por exemplo, que tem um setor importante do sistema de justiça que nos ajuda, que apoia, mas grande parte do sistema judiciário está fora, é o nosso oponente nesse enfrentamento, né? Extremamente conservador. Mas as defensorias públicas dentro da estrutura do sistema de justiça, de uma forma geral, né? Defensoria Pública da União, defensorias públicas estaduais, têm sido parceiras, tem exceções, né? Não é que não é todo mundo. Aí cabe nós, no movimento popular, também pressionar o sistema de justiça para que a gente possa ocupar esse espaço, né? Como eu tinha falado também, né, da situação da população de rua, né? Nós já fizemos aqui comentários sobre essa questão, né? E essa questão da população em situação de rua está associada especificamente à questão dos despejos, né? Mas também ao modelo de cidade extremamente excludente que nós temos, né? Nós somos cidades, como a gente falou lá, cidade de mercadorias, né? Cidades extremamente, profundamente desiguais, né? Marcadas, né? Por, né? Divididas, né? E cidades também, né? Controladas, né? Porque são cidades, né? Que controlam, né? Acho que eu tinha uma foto aqui, vamos ver se eu tenho ela aqui. Nessa cidade, né, os territórios eles são controlados, né, porque os pobres, os trabalhadores, né, de baixa renda, né, eles podem circular em certos horários, sob certos interesses, sob certas lógicas, né, e na cidade, seja para trabalhar, seja para morar, seja para circular, né? Então essa questão lá que está na Constituição Federal, né, do direito livre de ir e vir, no artigo 5º da Constituição, né, balela, né? As cidades são altamente controladas, com vigilância, com controle, e a vigilância sobre as cidades é cada vez maior. Não sei se vocês têm visto, por exemplo, proposta, por exemplo, de utilização daquelas reconhecimento facial, né? Essas coisas, né? É para cada vez mais, né, excluir, né, os pobres, né, do poder de circular sobre certas regiões, sobre certos territórios que são controlados ou exclusivos, né, para atender os interesses das elites. É por isso que a gente precisa, né, de reafirmar, né, os nossos direitos, né, e lutar, né, contra esse modelo de cidades, né, que exclui, né, e que tenta o tempo inteiro, né, dizer, né, para nós, para os trabalhadores, para o povo em geral, né, para os negros, para as mulheres, né, para as crianças, onde elas devem andar, como elas devem circular, né, e como, né, e com quem, por quê, enfim, né, isso é cada vez mais forte, né? Por isso que os trabalhadores ambulantes, eu queria fazer essa referência aqui, né, eles rebelam, né? E a gente vê o tempo inteiro, por exemplo, né, como são tratados os trabalhadores ambulantes nas cidades, com extrema violência, né? No Rio de Janeiro, por exemplo, tem um movimento agora contra o uso, né, da arma
do armamento letal pela Guarda Civil, né? Mas em outros lugares no Brasil, né, nas cidades, né, os trabalhadores ambulantes eles são mantidos, né, confinados, né, e essa questão do confinamento, né, ele é muito forte não só para os trabalhadores e para os pobres no Brasil, mas também para os imigrantes. Quando você vai, por exemplo, na Europa, por exemplo, vamos pegar essa referência de cidades em tese, né, que diriam, não, possibilita, né? Mas se você pegar, por exemplo, sei lá, Paris, pegar outras cidades, né? Estabelece aqueles espaços para os refugiados, né? Na Espanha, na Itália, né? Que você não pode circular, né? Que são, né? Eu esqueci o nome daqueles lugares, mas são espaços de confinamento, né? Dos imigrantes, né, que eles não podem circular. Essa lógica do confinamento, ela está presente também nas nossas cidades. Quando confinam a população de rua, quando confina o povo no fluxo na Cracolândia, quando confina, né, o jovem, a juventude na periferia, porque não deixa o nosso jovem circular pela cidade, não deixa o nosso jovem entrar no shopping, não deixa a nossa juventude ir na praia, né? Então, os espaços da cidade, eles são controlados e confinados. E esse enfrentamento, ele tem que ser feito, né, de uma forma articulada, porque esses processos são muito violentos, né? E sozinhos, né, isolados, né? Aliás, tem uma música nossa na pastoral da igreja que diz isso, né? Sozinho, isolado, ninguém é capaz, né? Então, a gente é fundamental que a gente se articule, que a gente se organize, né, para enfrentar essas situações de violência, né? E para construir, né, então, ações que possam fortalecer os nossos processos de luta, de mobilização em defesa dos nossos direitos, né? Nesse momento, ainda mais, né? Defender a democracia, defender os espaços, né, de participação, defender as possibilidades de circular, defender o direito de ir e vir, romper os espaços de confinamento, por isso que, né, que impede, por exemplo, a circulação da população LGBT. Né? Então, né, todas essas questões são questões de práticas, né, que nós dizemos, né, de práticas afirmativas, né? Ou seja, afirmar direito nesse momento, né, é fundamental, né? Em que pese toda a nossa dificuldade nesse momento, né, é que a pandemia, né, está nos impondo, né? Mas eu acho que nós temos feito no Brasil muitas ações importantes, né? Temos referência também importantes na América Latina. Nós passamos por uma crise, né, na América Latina de muitos golpes, né? Golpe no Brasil, né? Golpe no Paraguai, né? Golpe na Bolívia, tentativa de golpe na Venezuela, tentativa de golpe no Equador, né? E muitas crises, né, políticas, né, na América Latina, né? Há um momento de tensão e de retomada, né? A gente está vendo as mobilizações na Colômbia, a gente viu também, foi muito importante também as mobilizações no Chile, né? E a agenda agora de construção de uma nova constituinte, as mobilizações na Argentina e a retomada, né, de uma centro-esquerda na Argentina, não podemos dizer que é uma esquerda, mas é uma centro-esquerda que melhora a situação na Argentina, mas foi muito importante, por exemplo, o avanço da legislação pro aborto, né, na Argentina, né, das mulheres, o movimento das mulheres na Argentina, e a vitória, né, que foi obtida pelas mulheres na Argentina nesse momento, né, graças a esses avanços, né, a retomada, por exemplo, também na Bolívia, foi importante, né, do Evo Morales, né, não do novo presidente, né, mas o MAS, né, o movimento ao socialismo, né, do Evo Morales, retomando, né, depois do golpe na Bolívia, também é importante, sinaliza um caminho diferente nesse momento, né, na América Latina, no Brasil também, né? A gente só terá perspectiva de mudança se nós tivermos capacidade ainda maior de mobilização. Não sei se vocês viram as ações do Bolsonaro nas ruas nos últimos tempos, né? Então, não vai. Quem está jogando, né, ficha só no processo eleitoral está cometendo um grave erro, né? Se nós ficar pensando só nisso, né? Não vamos, 2022 vai resolver nossos problemas, né? Não vai ser fácil e vai precisar ter luta, né, social. Por isso que vai ser muito importante para nós, por exemplo, né? Amanhã vai ter várias mobilizações, né, em torno dessa questão, né, do auxílio emergencial, né?
da vacina, do auxílio emergencial, vi que no São Paulo a Frente de Luta vai fazer mobilização, que é filiada da CMP, eu sei que as centrais sindicais estão se organizando, mas no sábado vai ter uma mobilização importante do Fora Bolsonaro, né? Porque nosso grande desafio é tirar o Bolsonaro, né? Esse é o nosso desafio, né? Por quê? Porque a gente respira, né? E vamos construir caminhos, porque desse jeito, com esse grau de barbárie, a gente não vai conseguir sobreviver. É urgente, né? Mas o Bolsonaro, né? A gente está vendo, né, que ele não está isolado a gente vê aí que 30% da população, né, ainda apoia esse presidente. Então, a gente ficar iludindo, achando que se não fizer luta social, não fizer articulação, não atuar de forma organizada, né, a gente pode sofrer, né, duras consequências, né, só se jogar e se apostar somente no processo eleitoral. Por isso que é fundamental aqui esse espaço de formação, Henrique, né, o pessoal que está aqui, né, o Fórum Nacional de Reforma Urbana, né, organizar os processos de formação. Esse também é um espaço importante, né, de articulação, de construção de pautas e de exigibilidade, fundamental para a gente poder visibilizar nossas agendas e pautas, porque as nossas ações elas são muito invisibilizadas, ou seja, em grande mídia não dá espaço, né? Então buscar espaço nas mídias alternativas, organizar redes de denúncia, fortalecer as nossas ações de uma forma articulada é fundamental nesse momento para que a gente possa avançar com as nossas pautas. E fazer processo de formação e de conscientização política também é extremamente importante, estratégico e fundamental para a gente se fortalecer para o próximo período que virá, né? Quando a gente tiver indo um pouco mais de condições de poder ocupar as ruas, né? A gente está forte, mobilizado e alimentado do ponto de vista da consciência política, para que a gente possa dar passos muito concretos para avançar com as nossas agendas e pautas no Brasil, né? Porque a gente sofreu um retrocesso muito violento, né? Sofremos o que aconteceu em 2016, né? O golpe de 2016 foi uma derrota muito dura. E esse retrocesso, né, levou a gente para trás para 50 anos, não sei nem quanto tempo. Então, nós vamos precisar retomar esse terreno, né, nessa agenda, né? E para a gente retomar essas pautas, a gente vai precisar estar muito forte, articulado, né? A nossa juventude, principalmente, eu já estou um pouco, né, cansado, vamos dizer assim, né? Mas aqui eu vi que tem muitos jovens, né? Nós vamos precisar da juventude muito animada, né? Muito forte, né? E potencializada e potente para que ela possa levar à frente as nossas pautas. Porque se a juventude não fizer isso, não... eu vou fazer mais um pouco, mas não sou eu. Nós vamos precisar renovar nossos quadros, né? E a nossa agenda, nossas pautas, porque quando você renova quadros, você traz novas pautas, você traz novos desafios, novas linguagens, né? E é fundamental, né? Nesse processo. E a gente viu esses processos a partir de 2016, principalmente, né? Por exemplo, né, em relação à pauta das mulheres, né, dos direitos afirmativos, da juventude, das periferias, no espaço a pauta da cultura, né? Especialmente da cultura periférica, né? A gente assistiu, né, uma explosão dessas pautas, dessas agendas, que foram extremamente importantes, né, nessa outra agenda possível, né, no outro mundo possível, né, nesses territórios utópicos que nós precisamos construir e avançar com as nossas agendas e pautas. Né? Então, vai ser muito importante, né? Então, continuar fazendo os processos de formação e de articulação política, né? Para fazer referência nisso, por exemplo, né, a rede contra o genocídio é uma novidade nesse processo. Ela já vinha se articulando, né, mas é fundamental. Né? Então, redes, né, potentes, né, como essa, né, ela é fundamental de visibilizar a pauta da juventude, né, enfrentar a pauta da violência de uma forma concreta, né, porque é uma rede que se articula nacionalmente por diversas formas. É claro, São Paulo é rede contra genocídio, mas outros estados do Brasil, por exemplo, Reaja, né? Ou Será Morto. Você tem vários articulação de luta dos crimes contra os crimes do Estado. Você tem várias frentes, né? Mães de Maio. Então você tem vários grupos, né? O pessoal lá da Baixada Fluminense, né? Você tem então vários movimentos, várias articulações que se articulam nesses processos, né, de enfrentamento à violência, que são extremamente potentes hoje, né, e tem grande visibilidade, eles ocupam espaço importante de mídia, eles ocupam, né, por exemplo, né, o que o pessoal do Rio de Janeiro fez nesse momento da pandemia em relação à questão da DPF,
que foi entrar, né, com a ação lá no Supremo, para evitar, por exemplo, a incursão dos helicópteros, né, nas favelas do Rio de Janeiro, né, foi extremamente importante. Mas esse processo de construção, né, da DPF, né, eu vi algumas apresentações lá do Fran Sérgio, de outros companheiros lá da Maré, né, eles mostrando que eles fizeram, né, por exemplo, uma articulação com a universidade para produzir provas, né, porque a polícia não produz prova, né, em favor dos pobres. Quem tem que produzir provas? Quem tem que produzir, construir, né, redes de conhecimento e de produção de prova para poder depois impor uma agenda frente à violência do Estado, são os trabalhadores, né, a partir da juventude, os movimentos sociais, né, e as parcerias que são feitas, né, nesses processos de rede, como, por exemplo, né, fizeram lá com a Universidade Federal do Rio de Janeiro, né, com a FRJ, ou com a Universidade Federal do Fluminense, criaram um aplicativo, né, chamado Fogo Cruzado, né, para denunciar processo de violência em várias regiões da cidade através desse aplicativo, né, e depois também, né, trabalhando com mapeamento e cartografias, né. Então, as cartografias, as diversas, não há uma única cartografia nas nossas cidades, né, nos espaços, nos territórios, né. Os territórios eles são constituídos de diversas cartografias, de diversas camadas, né? E essas camadas elas são visibilizadas a partir desses processos e dessas articulações que são construídas a partir de questões concretas, né? Da luta e da urgência da vida, né? Então não é lá no espaço da universidade, não é no debate teórico, não é nesse espaço que você vai construir essas agendas e pautas, é na urgência da vida, nas demandas concretas e na capacidade de articulação que esses grupos, né, que esses movimentos construíram e vêm construindo ao longo desses anos, né? É impressionante a capacidade dessas redes, né, dessas novas linguagens que eu estou falando, né? E é importante, né, gente, né? Eu sou uma pessoa, né? Eu sou da velha guarda da luta do movimento popular, posso dizer assim, né? Que a gente tem que fazer um processo que os movimentos mais antigos, né, vamos dizer assim, nós mais velhos, temos que fazer esse esforço, né, de compreender essas novas agendas e de se aproximar delas, né, e ao mesmo tempo trazer a nossa experiência e os nossos acúmulos, ou seja, dialogar, né, o velho e o novo nessa agenda, construindo novas sínteses e novas pautas, né? Então esse é o desafio que nós temos, né? Então eu trago aqui para vocês então uma dessas experiências, né, que eu acho muito importante, né, como tantas outras, né, foi nessa, né, vamos dizer assim, nessas fraturas dessas pautas, nesse enfrentamento, que a Marielle foi assassinada, que o Jean Willis teve que sair do Brasil, né, enfrentando, né, essas situações, né, de violência, né, contra as milícias no Rio de Janeiro, mas também a gente assiste no Brasil todo, né, um processo de milicialização permanente nos espaços e nos territórios, né, a violência policial, né, eu estava vendo, né, os índices de assassinato, por exemplo, contra jovens no Amapá, né? É impressionante, né? Em Rondônia, no Pará, no Ceará, né? Os assassinatos, por exemplo, contra jovens meninas, né? Que são capturadas muitas vezes a serviço do tráfico e das polícias, né? E que depois são assassinadas, né? Adolescentes, né? Então, esses dados hoje estão aí, né? É só buscar, né? Fazer um busca aí e você vai ver esses dados, né? Então, a gente então precisa denunciar, né, essas situações. Então, essas redes de luta contra a violência, elas são muito importantes, né? Uma outra questão importante também né, como a gente falou aqui, né, são as ocupações, né, as ocupações urbanas. Nesse momento hoje, né, está sendo uma semana muito difícil, né, para nós, né, porque nós estamos sofrendo aí uma avalanche de despejos e de prisões, né, de liderança dos movimentos, né. Em fevereiro, em São Paulo, nós tivemos a prisão, né, de 2 lideranças por furto de energia elétrica, né, na ocupação Prestes Maia, e essa semana, né, em Sergipe, ontem, né, não sei se vocês viram, aí circulou amplamente nas nossas redes, né, a denúncia das prisões das lideranças do MLB numa ocupação em Sergipe. 7 lideranças foram presas, né, ficaram presas mesmo, teve audiência de custódia, teve que fazer mobilização, né, e aí a gente teve que fazer uma ampla mobilização, porque senão elas ficariam presas lá, iriam continuar presas. E hoje, né,
numa região lá no Pernambuco, né? Eu acho que é Amaragi, o nome da cidade, depois eu posso pegar, né, a região lá em Recife, né, numa usina lá, né, uma ocupação do MST, né, mais 7 lideranças presas num despejo extremamente violento, né, patrocinado, né, pelo governador lá do estado, pelo governo do estado do Pernambuco, né? Então, olha só, né, em pouco tempo, né, em 2 dias, nós tivemos 14 lideranças do movimento presa, né? Então, essa questão da criminalização, né, não é brincadeira. Então, a violência, né, o processo de criminalização e de assassinato, de extermínio da nossa população, ele é muito pesado, né, e nós precisamos, então, buscar caminhos, né, para enfrentar. Por isso que lá em Salvador, né, tem um movimento que eu gosto muito, né, que foi absurdo. Gosto do movimento, não, a situação que gerou foi muito triste, né, que foi o assassinato, né, de um grupo de jovens lá num bairro chamado Cabula, em Salvador, né, e eles criaram um movimento chamado Reaja ou Será Morto, né, porque essa é a situação, né, se a gente não reagir, a gente morre, né. Aqui em São Paulo, o pessoal do Movimento Sem Teto fala que quem não luta está morto, e é verdade, né, porque a gente corre o risco, né, de a gente não lutar, se a gente não enfrentar essa situação, a gente é tratorado, né, o tempo inteiro, né? A gente sofre o tempo inteiro situações de violência, de discriminação, né? Porque existe também, nos processos de criminalização, né, o pessoal da Justiça Global, né, depois eu posso mandar para vocês, fez uma cartilha muito interessante mostrando as camadas da criminalização, né? Nessa questão da criminalização, você primeiro tem a desqualificação, né? O que é a desqualificação? É quando você vai fazer uma reunião na prefeitura, não sei se vocês já experimentaram isso, né, certamente, né, quando vocês vão falar alguma coisa, o cara sequer dá ouvidos, né, para o que você está falando, né? Como se você estivesse falando, ele, né, não dá a menor bola, né? Vai fazer uma negociação de um projeto de lei, do plano diretor, de uma pauta de uma política pública, você estudou a questão, você tem acúmulo sobre aquela questão, está apresentando uma proposta, e as pessoas dizem, olha, isso que você está falando é pura bobagem, não dá a menor bola. Essa é uma etapa do processo de criminalização, né? A segunda questão é essa, né? Você, né, sofrer, né, ser perseguido, né? Porque você protestou, contestou, né? E quantas vezes, né, quando você é tratado, né, como pessoa chata, né, você vai sendo desqualificado, né, na sua forma de atuação, e há uma tentativa permanente, né, do poder público, das elites, de isolar você, né, olha, falou aquele cara ali, né, não, né, é um chato, entendeu? Então, isso é o tempo inteiro. Na questão ambiental, isso é muito forte, né? Principalmente quem atua na área ambiental sabe como sofrem, né, os ambientalistas, né? Inclusive, existe lá o termo ecochato, né, que eles falam, mas essa é uma tentativa de isolar, né, as pessoas que estão defendendo o meio ambiente, né? E uma terceira questão é terceira questão é o silenciamento, né? Então, a tentativa de te silenciar, né, o tempo inteiro, então impedir, né, e calar a sua voz, né, de pedir que você se expresse, né? Então, essa tentativa de impedir a tua fala, né? E hoje, né, você tem muito forte isso, né? As mulheres usam muito isso, nossos corpos é a nossa fala, nosso lugar de fala, né? Tem um livro, né, eu acho que é a Djamila, né, que escreveu um livro chamado Lugar de Fala, né, porque ela está falando qual que é o nosso lugar de fala. É fundamental, né, a gente ter a fala, não ser silenciado na nossa fala, né? E a Djamila, o texto é um livro não muito grande da Djamila, né, é um livro pequeno, né, que dá para ler, mas ele é muito, muito importante, porque as escritoras negras estão trazendo várias questões importantes, e a Djamila traz, né, esse texto, que é um texto extremamente importante para a gente entender, né, o nosso lugar de fala e não abrir mão da nossa fala, nem ser, né, calado pelo machismo estrutural ou pelo racismo estrutural, né? Nós temos que falar, né? E falar é muito importante nesse momento, né? Ter a nossa voz, né? E quem está nos criminalizando o tempo inteiro nos calar e nos silenciar, né? E uma outra camada da violência, né, da criminalização é exterminar você. Olha, não conseguiu, se desqualificou, né? Isolou, silenciou, né? Não conseguiu, então é um extermínio, ou seja, né? Então aí você vai morrer, você vai ser preso, então a prisão,
a morte, né, faz parte dessa lógica. Claro que isso pode ser uma coisa ou outra, mas isso acontece no dia a dia, no cotidiano da vida, né, de quem está fazendo a luta pela exigibilidade de direitos. Então, exigir direitos numa sociedade dessa, né, é extremamente perigoso, né? Tem um professor, um escritor, né? Eu acho que é Chalub, depois eu posso pegar direitinho o nome dele, né? Que ele fala, que ele fazia uma referência, né? Sobre as classes perigosas, né? Quem são os perigosos, né? Era o povo dos cortiços, é o povo preto, é o povo, as pessoas que protestavam, né, e lutavam pelos seus direitos, né? Então essa ideia de que as classes perigosas, né, não pode falar, né, porque se elas se organizarem, né, elas vão criar uma situação, né, de risco, né, para quem está no poder, né? Então, a melhor forma de resolver o problema em relação às classes perigosas é eliminando as classes perigosas, né? É colocando elas, garantindo que elas sejam silenciadas, né? Se elas não forem silenciadas, que elas sejam exterminadas, né? Por isso que tem todo um processo também de desqualificação, né, de quem está fazendo a luta, né? Não sei se vocês têm visto ultimamente o Bolsonaro utilizar o termo vagabundo, né? É vagabundo, né? É criminoso. Então, essa ideia de ser vagabundo, né, que não trabalha, não, né? Você faz quando você está numa manifestação, não sei se vocês já tiveram numa manifestação, certamente todos que estão aqui já participaram, né, já deve ter ouvido alguém gritar, seus vagabundos, vai trabalhar, não sei o quê. Essa é uma desqualificação e uma tentativa de criminalizar as nossas lutas e as nossas pautas, né? Então, chamar, né, os movimentos, as lideranças de vagabundo, né, as mulheres de vagabundas, né, isso é comum, né, para as mulheres que estão participando de uma manifestação, né? Esse tipo de desqualificação, de violência, ele é permanente, né, para quem está fazendo a luta pela exigibilidade, né, de direitos, né? Então, essas ações, né, elas só vão ser revertidas, né, a partir, então, né, de uma compreensão, né, da realidade, né, que a gente precisa compreender esse processo de realidade, né? Construir os espaços de resistência, ter força social, né? Porque você pode ter a compreensão da realidade, mas se você não tiver força política, organização, né, estratégia de atuação, ou seja, então os movimentos têm que se organizar de forma estratégica, né? Buscar conhecimento, né? Então atuar em parceria com setores da universidade para trazer também, né? Olha, qualificar o lugar de fala é fundamental, né? Porque às vezes você está fazendo uma fala ingênua, fora de contexto, então é fundamental contextualizar a fala, entender o que está acontecendo, compreender a realidade, né? E isso precisa que, né, buscar, né, essa compreensão é fundamental, fazer essa leitura, né, da realidade, né, e do contexto, né? O padre Júlio Lancelotti sempre fala uma coisa, ele fala assim, tem o texto, mas também tem o contexto. Então, olhar o texto e colocar no contexto, né, é fundamental. Vale a pena ver, de vez em quando, as homilias do padre Júlio, ele falando, né, sobre isso, né? Porque muitas vezes, né, ele faz isso, que ele faz uma certa crítica, né? Aqui não estou fazendo crítica a nenhuma religião, mas às vezes certos setores neopentecostais, né, às vezes pega o texto e tira do contexto, né, para poder fazer, né, vamos dizer assim, valer certas afirmações, né, que não são irreais, não fazem parte da realidade, né? Então ele faz essa crítica, né, que o texto tem que estar, né, relacionado com o contexto, né? E esses processos, né, eles precisam estar articulados em processos mais amplos, de luta social concreta, de força de mobilização popular, para que a gente possa avançar. Por isso que é fundamental a luta popular, os processos de organização popular, então a União de Moradia, a Central de Movimentos Populares, o MTST, a Coalizão Negras por Direito, a Marcha Mundial de Mulheres, né? A Frente Povo Sem Medo, né? Os movimentos sociais, eles precisam estar articulados em movimento e tendo capacidade de pressão. Bom, a gente vai fazer pressão nas mídias sociais, né? As ações do Greenpeace, elas são importantes, que é aquela ação que eles fazem, né, com 3, 4 pessoas e tem uma visibilidade mundial, internacional? Tem, né? Mas essas ações, né, elas podem trazer uma denúncia, mas elas não fazem uma mudança de classe, né? Mudança de classe vai fazer o povo,
lutando, organizando e se mobilizando, né? E a mudança vem de baixo, né? Dos de baixo, né? Daqueles que vão fazer a luta, né? Vamos dizer assim, né? Da periferia para o centro, né? Onde, né? É uma luta que é feita pelas massas populares mesmo. Tem que ter povo, tem que ter mobilização popular para fazer o processo de mudança. Ou seja, exigibilidade, né, de direitos, né? Você faz com mobilização popular, né? Porque senão você não garante, né, vamos dizer assim, as mudanças e o processo de transformação. Então, é o povo, né, os pobres, né, a periferia, né, os excluídos, né, excluídas, né, de uma forma mais geral, né, como diria tem um professor que agora me fugiu, depois se o Henrique puder me ajudar, né, mas os espoliados, né, que vão fazer, espoliados, espoliadas, né, que vão fazer, então, os processos de transformação popular. Evidentemente que os intelectuais, que o professor universitário, que a classe média, ela vai ter um papel importante no processo da construção dos processos de exigibilidade. Claro que vai, porque são aliados, né? E o campo da luta, né? Se a gente pudesse estabelecer aqui uma ideia de um campo, né? Eles estão em disputa. Então, nós precisamos conseguir articular força para derrotar os nossos adversários nessa agenda de transformação social que nós queremos fazer. E aí nós vamos fazer alianças. Tem alianças que são táticas nesse processo, ou seja, pontuais, né? Que a gente sabe, ó, essa aliança aqui, ela é uma aliança pontual, ela não é uma aliança estratégica para que a gente possa fazer transformações mais profundas na sociedade, porque quando chegar lá na frente, esse ator aqui, ele vai ficar contra a minha pauta. Então, tem que entender quem são os parceiros momentâneos e quem são os parceiros que nós vamos construir processos estratégicos de longo, de médio e de longo prazo, para construir processos e agendas de exigibilidade, né? Então, eu queria depois mostrar para vocês, né, que essa questão, acho que eu já falei, né, da situação da pobreza e tudo mais, então era só para trazendo umas imagens para vocês verem, né? Mas eu acredito que eu tenho aqui trazido, Henrique, eu não sei como é que está meu tempo, né, mas eu acho que eu já coloquei várias questões e elementos, né, para fazer o debate. Eu queria mostrar para o pessoal, né, rapidamente, um pouco, né, o site da campanha Despejo Zero, que nós temos utilizado várias ações, né, de articulação e de mobilização, que acho que aí eu poderia ir encerrando aqui a minha fala, porque eu acho que eu já pontuei alguns elementos, né? Se o pessoal depois quiser perguntar, a gente pode voltar, informar e tudo mais, né? Mas já falei da parte da exigibilidade no campo do legislativo, no campo jurídico, da atuação em rede, da articulação popular, das parcerias pontuais, das parcerias estratégicas. Acredito que tenha passado aí por diversas estratégias de ações para a construção dos processos de exigibilidade que o movimento popular, que os excluídos e excluídas pode fazer, né, dentro dos processos de luta por transformação social. Não sei se está legal. Maravilhoso, Dito. Eu queria mostrar... Pode mostrar o site, eu sim. queria mostrar só o site da campanha. Eu vou fechar essa coisa aqui, tá bom, pessoal? Só para dizer que eu usei aqui nessas fotos, né? Porque senão, como está sendo passado para fora, né? A fonte do Brasil de Fato, da Rede contra o Genocídio. Fonte sobre o Covid, já informei, foi lá no site do Facebook, na plataforma, peguei lá que tem, né? E da campanha Despejo Zero, tá bom? Bom, eu queria encerrar, peraí. Eu queria finalizar aqui, acho que finaliza aqui. Pronto. Queria agora mudar, queria só mostrar um pouquinho. Aproveita, liga a sua câmera, Dito, para a gente ver também. A minha câmera desligou? Está desligada? Tá, desligou. Eu não sei, eu não tô... Peraí. Daqui, onde é que eu vejo a minha câmera aqui? É que eu... Peraí. Deixa eu fechar tudo. Você consegue abrir, Henrique, todo o vídeo? Eu não estou conseguindo. Deixa eu clicar aqui para ver se eu consigo ativar o seu. Eu acho que eu não fechei o share screen, né? Não, fechou não. É por isso. Aí fechei? Stop share. Peraí, acho que eu vou. Aí, agora eu fechei. Pronto, vê se você consegue aí clicar na barra abaixo, onde tem o microfonezinho do som. Aqui está ligado, né? Eu queria só mostrar mais essa questão, né, da campanha. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? O pessoal está falando grego aqui, quem? Tem muita gente com o vídeo fechado, mas acho que está bem, né?
Pelos comentários aqui no bate-papo, tá todo mundo achando ótimo, maravilhoso, Então tá bom. elogiando. Então Estão entendendo. eu vou seguir aqui, então, só para mostrar para vocês o vídeo, né, a coisa da campanha, né? Aqui, abriu. Vou colocar para baixo. Tá vendo aqui a questão da campanha? Estamos sim, estamos vendo o site da campanha. Tá? Então, o site da campanha, né, só para mostrar para vocês, né, então ele tem uma abertura, né? O site da campanha ele é importante porque é o seguinte, a campanha Despejo Zero, né, ela nasceu, né, o ano passado, quando começou a ampliar, né, muito a situação dos despejos no Brasil no período da pandemia, né? A gente assistiu isso já no início de março, abril, principalmente, né? Começou a chegar várias denúncias, mas não tinha uma articulação para enfrentar diretamente essa pauta, né? Aí a gente viu aqui algumas situações de despejo também em São Paulo, outros estados, e nós fizemos uma denúncia meio ainda rápida, né, junto à ONU. A ONU Habitat também emitiu uma recomendação pedindo que o governo brasileiro suspendesse os despejos, né? Mas isso não aconteceu, né? Aí, em julho, nós lançamos essa campanha, né? O nome Despejo Zero nasceu de uma retomada de uma campanha que já existia, que existe, nacional e internacionalmente, né? Organizada por uma rede internacional chamada Aliança Internacional dos Habitantes, né? Então, essa rede internacional organiza essa campanha no mundo inteiro, em vários países do mundo, né? Todos os continentes têm campanha Despejo Zero, né? E nós, então, fizemos aqui, então, articulamos essa campanha. E como a gente conseguiu articular também os setores do campo, então ela ficou, em julho, foi lançada a campanha do ano passado, né? Despejo Zero em defesa da vida no campo e na cidade, né? Aqui, nesse botãozinho aqui, a gente pode denunciar os despejos. Então, todo mundo que souber de algum despejo pode denunciar aqui. Não precisa colocar nome, então ele tem uma certa preserva aí a segurança das pessoas e tudo mais, né? Pode fazer a denúncia dos despejos. E no cantinho aqui tem uma adesão também à campanha, né? E aqui tem várias informações importantes, né? Uma delas, né? Eu acho que aqui, vamos ver se aqui os documentos da campanha, né? Aqui, por exemplo, tem os documentos da campanha, né, que traz, né, tanto os documentos internacionais que eu falei para vocês, né, como também, né, documentos nacionais sobre essa questão das denúncias, né, sistematizar os despejos, né, e tem também as informações sobre essa questão, né, de formas, né, de como encaminhar documentos, né, ao setor. Então, carta aos deputados, né. Então, todas as informações associadas aí ao sistema de exigibilidade associado aos despejos está aqui no site, né? Carta ao Conselho Estadual, ao CONDEP, né? Aos conselhos estaduais. Agora nós também estamos articulando, né, junto com outras entidades, né, e tudo mais, e partidos, né, porque foi o PSOL que propôs, uma ADPF, né, uma ação uma arguição de descumprimento de direito fundamental sobre os despejos. Então, nós estamos trabalhando nisso. E também estamos trabalhando, por exemplo, processos legislativos locais e nacionais, né? Então, esses processos de articulação, né, de denúncia, né, dos despejos e também de forçar legislações locais, nós temos feito. Então nós estamos com um projeto, né, todos eles nós chamamos de projeto de despejo zero, né? Aqui em São Paulo, por exemplo, o número do PL é 146, ele está sendo aprovado, ele foi aprovado da Assembleia Legislativa, né? De São Paulo, né? O PL 146, mas nós estamos pendentes de uma emenda, então está uma pressão danada para tentar aprovar esse PL e tentar conseguir ver se a gente tem adesão do PL. E em âmbito federal é o PL 1975, que houve um substitutivo. Agora ele foi aprovado na Câmara dos Deputados, né? E nós estamos agora lutando para levá-lo aí para aprovar o projeto de lei, né, no Senado. Então é fundamental aprovar esse projeto. É o projeto de lei de uma deputada lá do Rio Grande do Norte, a Natália Bonavides, né, do PT do Rio Grande do Norte, que era o projeto principal que depois fez o projeto, o substitutivo
né, de um outro, André Janones, que é do Avante, que virou o projeto substitutivo principal, que foi aprovado na Câmara dos Deputados, né? E aqui embaixo tem o número dos despejos. Então, a campanha ela tem 4 grupos. Ela tem um grupo que chama Grupo Facilitador, que meio que ajuda nos processos de articulação da campanha, né? Um grupo de mapeamento e monitoramento, aquilo que a gente falou, né? Construir cartografias, mapeamento nesse momento e dados é fundamental. Sempre, né, vamos lembrar que tem a lei de proteção de dados, então os dados eles têm que ser protegidos. Mas né, vocês veem aqui as informações sobre um despejo, não parece o nome de ninguém, porque a proteção das informações é importante, né? Então, esses números já aumentaram, né? O site ele vai renovando. Esse foi dado de março, mas agora de maio vai sair. Esses números já aumentaram para mais de 12 mil famílias que foram removidas durante a pandemia. Aqui estão os estados onde tem a maior incidência, né, das famílias que foram removidas, né? Mais de 64 mil famílias foram ameaçadas na pandemia de despejo, né? Então, isso é importante também, que isso a imprensa, né, as mídias alternativas, sociais, e a própria mídia também aí, oficial pede também essas informações. Então, a gente tem que atuar, né? E aqui também as ameaças por estado, né? Tá vendo a concentração? Em todos os estados do Brasil, praticamente, houve ameaças de despejos, né? E esses números também já aumentaram, já está chegando a quase 80 mil famílias ameaçadas, né? E também identificado o caso de suspensão, porque é importante contar nossas vitórias também, né? Teve alguns casos que a gente ainda precisa colocar, né? Mas também da suspensão, né? Dos despejos. E aqui, né, foi um trabalho que a gente fez também com os deputados, as candidaturas, que aderiram à campanha durante o processo eleitoral. A gente fez uma carta para o processo eleitoral para comprometer os candidatos com as nossas pautas, né? E aí foram 288 candidaturas que assinou essa carta compromisso com a campanha Despejo Zero. Aí tem página no Facebook, no Instagram, essa coisa toda, que é importante também, né? Então, era isso que eu queria mostrar para vocês, né? Está aqui os documentos da campanha, né? Como já mostrei, né? As notícias. E aqui acho que tem um... sim, esse aqui eu queria mostrar também, que é bem interessante, que são as orientações. Então, para a gente poder entrar, né, com algumas ações, né, no judiciário, a gente fez aqui uma série de modelos, né? Então, o pessoal que está lá no Amapá, né, uma comunidade indígena, uma comunidade, uma favela, tem uma liderança lá que quer saber como entra com pedido de suspensão de despejo, então, entrar aqui no site, né, ela consegue baixar o documento, né, que é um documento simples, e para protocolar, fazendo os ajustes lá para a realidade dela, né, uma liderança, claro, que tem uma condição de acessar essas informações, mas esse site ele é espalhado para o Brasil todo e o pessoal tem utilizado bastante esses documentos, né, com a legislação, como pedir, como fazer um protocolo. Então, essas orientações básicas, né, para fazer uma solicitação de um pedido de suspensão de uma liminar. Então, todas essas coisas tem aqui, porque às vezes tem um advogado popular que às vezes está lá com dificuldade de fazer, buscar elementos, então a gente juntou aqui, né, tem um grupo jurídico, né, na campanha, que ajudou também a organizar essa documentação. Aquilo que a gente falou, né? Fazer processo de exigibilidade, né, é necessário ter organização também, né? Não é que é movimento popular, não vai ser organizado, não, tem que fazer, né? Tem um processo mínimo de organização e de articulação, né, que a gente estava falando, que é fundamental para fazer os processos de luta e de transformação social. Então, era isso que eu queria aqui mostrar para vocês, e depois o site da campanha, vocês vejam melhor depois, né? Então, era isso, pessoal, que eu queria aqui trazer, né, de como sugestões, elementos, questões, né, e me colocar aqui à disposição para o debate. Muito obrigado. Que bom, Dito, a gente que agradece. Vou te pedir um último teste aí com tua câmera, porque a gente ainda não está conseguindo ver você. Então, tenta clicar para interromper o teu vídeo e... Mas agora meu vídeo aqui não está, não. Oba, estamos te vendo. Ué, mas gozado daqui. Quando eu clico para interromper o vídeo, é que eu apareço? Por exemplo, agora não estou te vendo. Não. Mas agora foi. Agora sim. Está me vendo. Agora estamos te vendo. Não, sim, mas eu estava o tempo inteiro desse jeito, o vídeo aqui, não estava cortando.
Às vezes o Zoom faz essas coisas com a gente, mas como você estava compartilhando tela, não teve problema nenhum. Agora que a Aham. gente vai te Tá ver. bom? Dito, teve já algumas questões aqui no bate-papo e eu queria começar, já que você mostrou super bem o site da campanha Despejo Zero, e foi maravilhoso você ter feito esse passeio, né, pelo site da campanha, porque as pessoas às vezes não exploram tudo que o site pode oferecer, né, em título de informação, documentação, apoios, né, para quem está aí nos territórios também elaborar seus requerimentos. Os nossos E aí, sites hoje das entidades, meu Henrique, desculpa, né, em geral, da Marcha Mundial de Mulheres, do Polis, né, do Fórum de Reforma Urbana, da União de Moradia. A União de Moradia, por exemplo, tem um site chamado Moradia e Autogestão, que tem uma. Olha, nem. Eu acho que o Ministério das Cidades, lá, que foi o Ministério da Cidade, tem a quantidade de material que nós temos, é né, de verdade. informações, de dados, de vídeos, de documentos, de legislação, que tem o site da União de Moradia. Aliás, ele é consultado no Brasil todo, né? Então você tem aí, né? Então você tem hoje estrutura de documentação. Eu estou falando de alguns aqui, mas certamente você procurar lá da Coalizão Negra por Direitos, você vai encontrar também, né? É muito qualificado esse espaço. Então a gente tem que utilizar esses materiais para buscar dados, informações, para poder qualificar a nossa luta, né? Porque tem informações. E aí, Dito, O MST, o site do MST é sensacional. sobre o tema dos despejos, eu queria trazer aqui uma questão que o Valdemir perguntou sobre o projeto de lei no Congresso Nacional, né? Esse que você mencionou, de autoria da deputada Natália Bonavides, do Rio Grande do Norte. Semana passada tivemos essa boa notícia de que ele foi aprovado na Câmara, só que isso ainda não é a vitória final, né? Ele agora vai para o Senado. E o Não, Valdemir não, pergunta a não. Ele está você na qual a Câmara, sua ele foi análise aprovado na política dentro Câmara do e vai para Senado. o Como Senado. que você... Isso, como que você avalia dentro do Senado esse projeto de lei? Tem possibilidade dele ser aprovado? Então, nós estamos disputando, né, no espaço do Senado, né, numa conjuntura difícil, porque tem a CPI da Covid, né? Então, isso toma. Porque você sabe que na Câmara dos Deputados e no Senado, né, tem muito essa coisa da visibilidade, né? Nós falamos aqui muito de visibilidade, né? E a visibilidade da conjuntura está muito focada na CPI, né? Mas mesmo com essa questão, a gente conseguiu, surpreendentemente, porque eu achei que nós iríamos ter uma dificuldade. Foi difícil pautar, porque foi um ano lutando pelo. Mas quando pautou, nós conseguimos, em quase 20 dias, levar a votação, né? E o projeto. Inclusive, nós fomos surpreendidos, porque ele tinha falado que ia entrar na quinta-feira, acabou entrando na terça, da semana atrasada, da semana passada, né? Na votação, né? E aprovou que um número razoável, 263 deputados, se eu não estou enganado. Então, foi uma votação expressiva, contra 181, num quórum alto, né? 5 abstenções. Então, foi uma aprovação positiva na Câmara. Então, a gente está com uma esperança de aprovar no Senado, mas tem que ter trabalho, tem que ter pressão, articulação, né? A deputada Natália Bonavides, o deputado Paulo Teixeira, a Rosa Neide, o André Janone, tem uma série de deputados, né, envolvidos nessa, o Camilo Capiberibe. Então, você tem deputados de vários partidos, né, de centro para a esquerda, né, que estão se envolvendo nessa agenda, né, dos despejos na pandemia, né? Então, a gente acha que a gente tem chance de aprovar, né? Mas não pode demorar, né, muito, né? Porque senão não vai ter, perde o objeto, né? E a outra expectativa nossa é em relação à DPF, né? O ministro Barroso é o relator da DPF. Nós já tínhamos conseguido uma decisão importante, que foi a recomendação 90, que era a recomendação do CNJ, embora ela não tenha ela não seja vinculante, né? É uma recomendação, né? Então não tem nenhum poder, né, vamos dizer assim, né, coercitivo sobre o juiz, no sentido de impor, né, uma decisão, né? Mas ela era uma recomendação importante, porque sinaliza um posicionamento do Supremo, né, que é importante para nós nesse momento, né? Nós tínhamos tomado uma decisão de não interpor a ação de ADPF no Supremo, a campanha. Mas teve uma reintegração de posse em Brasília muito violenta, setores do PSOL acompanhou,
e eles entraram com a DPF no Supremo. Qualquer partido político pode fazer isso, né? Então, a partir daí, nós tivemos que nos mobilizar na campanha, né? Fomos até meio pego de surpresa na proposição da DPF, mas a partir daí, né, fizemos uma reunião com os setores do PSOL, que coordenaram esse processo, para organizar a nossa articulação, né? O MST, o MTST, a União de Moradia, essa entidade do campo popular, e, né, para poder organizar a CMP, enfim, todo mundo, para poder fazer essa articulação. A CONAN, né, o Getúlio tem tido um papel importante na condução da campanha, né, pela CONAN, do Fórum Nacional da Reforma Urbana, né, e nós fizemos uma articulação também, né, falando do Getúlio, a gente fez uma articulação importante que a gente aprovou uma representação nossa no Conselho Nacional de Direitos Humanos. Como nós estamos sem Conselho Nacional das Cidades, foi constituído um GT chamado GT Cidades no Conselho Nacional de Direitos Humanos, e o Getúlio está coordenando, ele está cumprindo um papel muito importante, porque a gente estava sem nenhum vínculo institucional à pauta urbana há muito tempo, né? Então, trazer de novo para o cenário mais institucional também esse debate é importante, ocupando espaço também de denúncia no Conselho de Direitos Humanos, então tem também cumprido uma pauta importante também, né? E aí a gente tem usado, né, esse espaço, né, para utilizar esse espaço para tratar de diversas pautas sobre o tema da cidade, né? Por exemplo, a questão de acesso à água e luz nas favelas, ocupações, né? O pessoal sofre, né, para acessar energia elétrica, para acessar água nas ocupações, então nós estamos utilizando esses espaços também para denunciar essas violações associadas também ao tema do acesso à água, não só o tema da moradia, dos despejos, né, mas da moradia associada a pautas mais amplas do direito à cidade, né, da reforma urbana e do direito à cidade. Muito bom, Dito. Eu vou aproveitar que a Karina acabou de fazer uma pergunta também no chat, que eu acho que é interessante, porque na campanha Despejo Zero nós estamos trabalhando muito na defesa imediata dessas famílias, né, ameaçadas, que estão sofrendo as violações. Mas muitas cidades estão passando por revisão de planos diretores, né, Dito? São Paulo, Rio, Fortaleza, muitas cidades no Brasil, grandes, pequenas, capitais do interior, enfim. E aí a Karina pergunta, pensando no planejamento urbano, aí talvez, né, em planos diretores, leis de ocupação do solo, se nós também não teríamos mecanismos para prevenir, né, essas violências de despejos no planejamento urbano. Então, tem, né? A gente, né? O planejamento, né? Você tem planejamento abusivo, vamos dizer assim, né? Tem uns planejamentos, né? Então a gente tem que romper com a agenda do planejamento abusivo, né? E também com aquele planejamento participativo que a gente participa para inglês ver, depois a gente é enrolado, né? No planejamento, né? O pessoal estava contando um caso agora do Rio Grande do Norte que foi escandaloso, né? O processo de participação lá, né? Fizeram todo um processo com a universidade, com participação, aquela cidade, construíram jogo da cidade, todo o processo participativo, depois fizeram um acordo com o setor imobiliário e deram um golpe na participação, né? Então, acontece muito isso, né? Aqui em São Paulo, por exemplo, nós fizemos uma experiência importante de aprovação de um plano, né, que até com a cara mais, né, interessante, né? Mas só se implementou aquilo que era ligado ao setor imobiliário. Tem coisa, às vezes você coloca no plano e depois não sai do papel, né? Serviço de moradia social, cota de solidariedade, às vezes uma parte grande dela ficou na mão do setor imobiliário, aqueles que usam para fazer empreendimento de renda média. Então, o setor imobiliário tem muita força, né? Ele é muito esperto, né? Tem muito recurso, atua em várias frentes. É um povo, né, com muitas, né? Então, ele atua, né, com muitos tentáculos, né? Na Câmara, no Judiciário, né? Atua no lobby, né? No Executivo. Então, eles têm muitos tentáculos, né? E a gente tem muita pouca capacidade de articulação em todas essas frentes, né? A gente, às vezes, está focado num ponto. Por exemplo, quando nós estamos focados só na pauta nacional, é difícil a gente olhar para o Estado, o que está acontecendo. Depois a gente para um pouquinho, cuida, né? Eles não, né? Eles atuam nas três frentes, no legislativo, no judiciário e no executivo, né? Às vezes nós estamos numa pauta no executivo e fala, não dá para fazer isso, nós não fazemos desse jeito, né? Porque nós não temos estrutura para fazer isso, né? E as elites, elas atuam o tempo inteiro assim, né? E aqui aconteceu isso, a gente aprovou um plano até que interessante,
mas não significa que depois vai sair do papel, porque você precisa ter força política, né, para transformar, né, aquela lei, né, numa lei que volta aos seus interesses, né? Tinha até uma frase que fala: a luta faz a lei, né? Então, se não tiver luta, né, a luta não sai do papel, infelizmente, para garantir o nosso direito, né? E a outra coisa é a natureza da legislação brasileira, que é, né, horrível, né? E a gente já discutiu isso várias vezes, né? A gente aprovou a Constituição em 88, né, que dizia lá sobre como é a função social da cidade. Está escrito lá. Bom, se é uma função, já está escrito, né? Já devia ser aplicada a função social da cidade. Não precisava fazer plano diretor, fazer nada. Nós vai lá, a função social é moradia digna, é transporte digno, é não sei o que digno. Está tudo lá na Constituição. Mas é assim que funciona? Nada disso, né? Ficamos mais 3 anos para aprovar o Estatuto da Cidade, né? Aí o Estatuto da Cidade lá, tem que fazer plano diretor. Aí demorou mais não sei quantos anos para fazer plano diretor, né? Aí aprovou o plano diretor, eles falaram: bom, agora tem que fazer a lei específica do plano diretor. Aí faz a lei do zoneamento, a lei não sei do que, o plano de mobilidade, o plano não sei do que, o plano de saneamento. Agora tem que fazer o decreto para regulamentar a portaria e a resolução. E não sai nada do papel, né? A nossa vida é essa. Não sei se vocês percebem como as leis são feitas no Brasil para enganar a gente, né? A gente fica correndo atrás da lei, né? Mas para aprovar, para virar uma lei a nosso favor, gente, é muito, muito difícil, né? Tá lá os direitos individuais, as garantias individuais na Constituição, o artigo 6º, tá tudo na Constituição. Moradia é obrigação do Estado, saúde, emprego, mas é desse jeito. Se a gente não briga para defender o SUS, o governo privatiza o SUS. Não é assim? Né? Infelizmente, a gente tá tudo na Constituição, mas não significa que vai ter garantia do nosso direito. Se não tiver, né? Aliás, a gente fala, nosso direito vem, né? E se não vir o nosso direito, o Brasil perde também. A gente canta todo dia na música, lá na passeata, para tentar garantir o nosso direito, porque, infelizmente, né, é a luta que vai fazer valer o direito, não é só estar na lei, né? Então, botou no plano diretor, vai resolver? Não vai, gente. Infelizmente, deveria ser assim, né? Não, gente, né? O rico aprova lá uma lei e vai para casa, né? Nós temos que ficar todo dia batendo na porta da prefeitura para virar política pública para o nosso lado, né? Infelizmente. Dito, o Fernando Lopes, acho que fez uma pergunta que eu achei bem legítima, porque nem todo mundo aqui do curso integra algum movimento popular, né? E as pessoas realmente têm dúvidas. E a pergunta do Fernando é que a luta social que nós fazemos, ela parte da nossa disposição e da nossa militância, mas ela também precisa de alguns recursos financeiros para existir, né? Tem profissionais, tem um site como esse da campanha Despejo Zero, tem um custo para o site ir para o ar, tem um monte de coisa que a gente às vezes tem que pagar e nós não somos ricos, né? A gente tem muitas vantagens na militância, mas nós não somos nem ricos em nenhum delas, né? E ele pergunta aqui, diante desse nosso cenário de crise, que estratégias você enxerga também para que os movimentos, né, que fazem a luta social se mantenham ativos e também com essa possibilidade de custear financeiramente a sua ação, né? Como que você vê isso? Então, é que os movimentos populares, movimentos sociais, né, em geral, né, na sociedade, na democracia, né, eles deveriam ser vistos como necessários, né, porque, né, ou seja, uma sociedade, como é que eu digo, aquilo que é denominado tal da sociedade civil, né, ela deveria ser forte, né, ela deveria ter poder real, né, concreto, para poder, né, e você tem setores da sociedade civil em alguns países, né, mesmo no Brasil, né, que são muito fortes, né? Por exemplo, nos Estados Unidos, por exemplo, o movimento LGBT, ele é poderoso, né? Ele tem força, né, política para impor projeto, né? O movimento negro, né? Então, você tem alguns segmentos, né, na sociedade, os sindicatos, né, em algumas situações. Ultimamente, os sindicatos, eles, até por causa da mudança da pauta neoliberal que se implementou com uma ferocidade muito grande nos últimos tempos, os sindicatos perderam muita força, né, política, né, de organização, até por causa da mudança no mundo do trabalho, né? Então, mas a gente tem as mulheres em alguns lugares, né? Então você tem vários espaços. A questão ambiental, né? Se você vira aquela menina lá, Greta, né? Que ela vai sozinha no lugar lá, faz um discurso, daí o mundo para
né, para ler, para ouvir que aquela menina de 16 anos, não sei quantos ela tem, 15 anos, né, que faz um presidente da República como Bolsonaro ou Trump, né, reagiu ao que ela fala. Né? Então, então você tem que ter, né, não só, né, força de organização, mas você também tem que ter capacidade de visibilidade para impor a tua pauta e a tua agenda. Né? Então, é fundamental, né, que você tenha estrutura e recurso para fazer isso. Infelizmente, né, é necessário recurso financeiro. Com pouco recurso financeiro, né, você pode fazer bastante coisa. Né? Nós do Movimento Popular tem que ter criatividade para fazer, porque gente, nós não temos. Mas as empresas, por exemplo, elas fazem lobby, né? Então elas têm, né? Ou elas fazem diferente, elas dão dinheiro na campanha eleitoral, né? Pega lá o site lá da transparência, sei lá, um site desses de transparência eleitoral, né? Não é o da transparência, mas, né? Que vê as doações de campanha. Aí a gente vai ver quanto de dinheiro, por exemplo, que o setor imobiliário colocou na campanha dos prefeitos em São Paulo e dos vereadores, ou, né? Para a gente entender como é que essas lógicas funcionam, né, na disputa eleitoral. Né? Porque os ricos, em geral, eles ficam dizendo, né, que a política não serve. Né? Eles ficam o tempo inteiro criticando a política, mas por trás eles estão fazendo política, né? Porque eles querem fazer os pobres desinteressar pela política, se desinteressar pela política. Né? E eles, né, fazem política o tempo inteiro, elegem seus vereadores. Por que os pobres, os trabalhadores, né, não votam nos trabalhadores? Os negros não votam nos negros, as mulheres não votam nas mulheres, né? As câmaras municipais, se os trabalhadores são a maioria, né, por que as câmaras municipais, né, ou o parlamento é formado pelos ricos, empresários e povo do agronegócio? Né? Lá no Congresso Nacional, bancada da bola, da Bíblia e da bala, né, que comanda, do agronegócio, né, que manda, né, no Congresso Nacional, né, que manda no Senado, manda na Câmara, né, são os ricos, milionários, né, que estão lá. Né? Se você fizer um mapeamento de quem está lá, não são os trabalhadores, né? E os trabalhadores são minoria, né? Então, mas se nós somos a maioria na sociedade, por que nós não temos essa representação da maioria nos congressos, nos espaços de representação? Né? Porque a gente, né, infelizmente, né, existe essa discussão, né, que fazer os pobres, né, o povo, de uma forma geral, se desinteressar pela política, né? Se não se interessar em tomar conhecimento, né? E uma dessas formas de fazer é dinheiro, né? Comprar, né, processo eleitoral, grana, muito dinheiro, né? Não é pouco dinheiro que são gastos nos processos eleitorais, né? E quando a gente fala, mas tem que ter um financiamento público de campanha para equilibrar minimamente o processo eleitoral, os trabalhadores em geral são contra, né? Mas porque os ricos já se autofinanciam, né? Se a gente não tiver algum tipo de financiamento público, né, a gente não consegue equilibrar minimamente o processo eleitoral. Mas tem que ter cotas, tem que ter cota na universidade, tem que ter cota nas políticas para as mulheres. No Chile, agora, né, na disputa da Constituinte, eles estabeleceram lá uma política de cota para as representações étnicas, né, para as representações das mulheres, né, e eles conseguiram alavancar uma representação muito interessante no disputa do processo constituinte. Não sei quais são as pactuações que vão ser construídas, isso é outro debate, mas o fato é que eles, né, construíram uma forma de representação que trouxe para dentro do debate do parlamento uma certa equilíbrio de forças, né, do que é, de fato, a representação da sociedade. Né? Vamos ver o que eles vão fazer com aquilo lá, porque nós estamos todo mundo de olho para dar tudo certo. Né? Então, e nós aqui no Brasil, infelizmente, né, existe, né, desde a escravidão, vamos dizer assim, né, que o povo, né, ele vota, né, no patrão, né? E a gente a gente quando a gente está fazendo a formação, né, a gente sempre tem uma musiquinha que a gente canta, né, que é assim, né, pois é, né? Acredite, irmão, ainda tem gente inconsciente que ainda vota no patrão. Mas é assim mesmo, né? O povo vota no patrão, infelizmente, né? Dito, maravilhoso, muitos elogios aqui, agradecimentos à sua fala no chat, o pessoal está encantado, quem não te conhecia, porque quem te conhece já sabia, né, o que esperar, como eu.
E eu quero, nesse momento, agradecer muito ao teu tempo por estar essa noite aqui conosco dialogando, pela tua aula que foi fantástica, super importante, e que eu acho que superou as expectativas, né, desse tema de exigibilidade dos direitos, porque você, há uns anos atrás, tinha uma palavra que estava muito na moda, que era visão holística, né? As pessoas que tinham visão holística tinham uma visão ampla do todo. Eu acho que você trouxe para a aula de hoje essa visão ampla das estratégias, né? Você falou de mobilização, alianças táticas, alianças estratégicas, atuação no judiciário, atuação no parlamento, atuação nas políticas públicas, organização da comunicação, organização das informações, né, do que a gente está enfrentando. Quer dizer, eu acho que a tua aula de hoje mostra que nós precisamos articular diferentes estratégias na luta por direitos, nunca botar a nossa ficha numa única aposta, porque não dá certo, né? A gente tem que ter capacidade de distribuir as nossas fichas, botar os ovos em vários cestos, né? E atuarmos coletivamente. Eu acho que foi muito bom a fala que você trouxe, né? Também de uma canção da Pastoral, de que sozinhos nós não somos nada, nós não temos Sozinho, força. isolado, ninguém é capaz. Exatamente. Então, super